Bom, a difração de raio-x ela é um método extremamente versátil para a gente trabalhar com a caracterização de materiais. Uma primeira ferramenta que a gente vai aprender para tratar dos padrões de difração de raio-x é a lei de Bragg. A lei de Bragg, né, se a gente relembrar essa parte de estrutura cristalina, a gente consegue definir para o nosso cristal diferentes planos cristalinos, né? Então aqui eu coloquei alguns exemplos, o 001, 010, né? Ou outros planos aqui, 011. E cada um desses planos vai ter uma distância interplanar com o próximo plano da mesma família, né? E se a gente conhece essa estrutura cristalina e os parâmetros de rede, ou seja, o tamanho dessa célula unitária, todas as dimensões, se for cúbico é só um, o A, se for tetragonal, que nem está mostrando aqui, tem o A e tem o C, né? Então, para qualquer índice desses planos, a gente consegue calcular esse DHKL. Então, aqui estão os dois mais simples, para o cúbico e para o tetragonal. Né? O cúbico só tem um parâmetro de rede, o tetragonal tem dois, se fosse ortorrômbico teria A, B, C. Mas, de qualquer forma, se a gente tem todos os parâmetros de rede, essa equação pode até ficar maior, mas a gente tem, para qualquer HKL que a gente quiser, a gente consegue calcular facilmente o DHKL. Então, o que essa lei de Bragg vai dar para a gente é um método experimental para medir os DHKL presentes no meu cristal, tá? E aí eu tenho essas ferramentas, essas equações que eu consigo usar para converter esse DHKL nos meus parâmetros de rede. Aí, lógico, eu vou precisar saber qual plano que aquele DHKL corresponde. Então, esse processo é o processo de indexação de um padrão. A gente atribui a um conjunto de picos qual fase e quais HKL cada um desses picos pertence. Se para você não está muito claro esse conceito de planos interatômicos, eu vou deixar um vídeo como sugestão opcional para quem quiser relembrar essa parte de planos atômicos, assistir antes de continuar. Bom, então a lei de Bragg, ela nada mais é do que uma lei geométrica para difração. Ela vai dizer para a gente o que é possível de acontecer. Ela vai dizer se uma certa geometria de difração pode ou não pode difratar. Isso não significa ainda que ela vai difratar. Então a gente diz que a lei de Bragg ela é uma condição necessária para que haja difração, mas não suficiente. Essa condição, para a gente entender esse não suficiente, a gente volta nesse assunto no próximo tópico. Mas começando com a lei de Bragg, é fundamental para a gente entender o que está acontecendo na difração. Bom, então o desenho é esse. A gente tem o nosso sólido aqui, vamos desenhar ele cristalino, e temos aqui ondas de raio-x incidentes nesse material. Então essas ondas aqui elas estão chegando completamente em fase, né? Podemos ver aqui que esses dois raios aqui, eu estou desenhando um e dois, mas estão vários, estão chegando em fase nesse cristal, e cada átomo vai agir então como um centro de espalhamento para essas ondas incidentes. Então vamos se concentrar nessa geometria específica aqui de reflexão. Tá? Essa geometria a gente está escolhendo para simplificar um pouco a nossa vida. Não necessariamente precisa ser exatamente essa geometria de reflexão com relação à superfície desse cristal aqui. Pode ser essa geometria de reflexão, mas também em relação à transmissão ou outros métodos. A gente está fazendo isso aqui para simplificar, porque é a configuração que a gente mais usa experimentalmente. Tá? Então, temos esses dois raios-x incidentes aqui no meu cristal, estão incidindo com ângulo θ nesse cristal que está com essa superfície paralela ao plano HKL. Então, nessa direção aqui, a gente tem um espaçamento DHKL. Então, o que acontece? Depois que os raios são espalhados pela primeira e pela segunda camada de átomos, eles vão ter andado uma quantidade diferente. Né? Esse aqui, se ele já foi espalhado logo pela primeira camada de átomos, ele vai andar menos do que qualquer outro raio que penetrou um pouco no cristal. Então é isso que essa imagem está tentando mostrar. Esse mesmo raio, se a gente fosse pensar de uma maneira mais tosca,
desse raio andando, né? Esse raio, depois de um certo tempo, vai estar nessa posição, enquanto que esse vai ter andado menos, então ele vai estar defasado em relação ao primeiro. Essa defasagem nada mais é do que uma mudança de fase. Então a gente consegue ver essa mudança de fase que aconteceu aqui. Nesse caso, essa mudança, esse raio de baixo, ele andou um comprimento de onda inteiro em comparação com o de cima. Então, a fase dos dois feixes continua a mesma, por mais que eles tenham essa defasagem temporal, né? Agora, se a gente pensar nessa onda aqui infinita, esses dois raios voltaram a ser iguais, a estar completamente em fase. Ou seja, para essa geometria específica que a gente desenhou aqui, eu vou ter uma interferência totalmente construtiva. Se eu, por exemplo, colocar algum detector aqui, eu vou ler sinal. Agora, se eu tiver uma outra condição um pouquinho diferente, de forma que essa distância percorrida pelo feixe número 2 é menor do que aquela inicialmente que a gente mostrou, ou seja, agora eles estão defasados em meio comprimento de onda, de forma que antes eles estavam em fase, né, o meu feixe incidente era coerente, agora eles deixaram de estar em fase. Eu tenho o máximo de um coincidindo com o mínimo do outro. É fácil ver que se a gente somar essas duas ondas, a gente vai ter uma onda nula, né? Então aqui a gente tem um caso de interferência totalmente destrutiva. Então essa geometria aqui não geraria para a gente nenhuma intensidade. Então a gente não teria nenhuma intensidade difratada nessa direção, tá? Se a gente pegar agora pensar em um caso mais geral, que é essas duas ondas defasadas por nem de um número inteiro, nem de meio comprimento de onda, né? A gente pode ver que para essa situação específica, se a gente somar essas duas ondas, a gente vai ter uma interferência que não é nem totalmente construtiva, nem totalmente destrutiva. Então, a princípio, se a gente tivesse só esses dois planos atômicos, era para se a gente colocar um detector aqui, a gente veria um pouco de intensidade. Não tanto quanto naquele primeiro caso, que a intensidade era totalmente construtiva, mas a gente veria um pouco. Agora, num padrão de raio-x, isso a gente muito provavelmente não vai ver uma intensidade para essa condição aqui. Porque aqui a gente está desenhando só para dois feixes, né? Então a gente está desenhando para o primeiro e para o segundo, sendo o segundo difratado pela segunda camada de átomos. Mas se esse cristal for infinitamente grande, eu vou ter um terceiro, um quarto, um quinto. Então, se daqui para cá eu tive uma pequena mudança de fase, para o próximo eu vou ter uma um pouco maior, uma um pouco maior, uma um pouco maior. De forma que a hora que eu somar a interferência de todos esses diferentes feixes, eu vou ter uma interferência totalmente destrutiva. Então, percebe que esse fato está atrelado ao tamanho desse cristal. Tá? Normalmente, se a gente pegar um cristal, mesmo que seja de 1 micron, 2 microns, eu já tenho muitos planos atômicos. Então, quase sempre eu tenho essa interferência mais totalmente destrutiva. Agora, nós sabemos que, ou se vocês já trabalharam um pouco com difração de raio-x, se eu tenho nanocristais, eu começo a ter alargamento de pico. O que é esse alargamento de pico? É essa relaxação na condição exata para eu ter difração. Eu passo a ter difração mesmo quando o meu cristal não mesmo quando eu não estou exatamente nessa condição de ter a interferência totalmente construtiva, ou seja, de ter o feixe difratado pelo plano HKL andando um comprimento de onda inteiro, ou um número inteiro de comprimentos de onda a mais do que o outro, tá? Então, de uma maneira geral, nesse caso eu não vou ter difração, eu não vou enxergar a intensidade difratada, a não ser que o meu cristal seja muito pequeno, nanométrico. Bom, então o que é a lei de Bragg? Pensando nessa configuração que a gente acabou de desenhar, toda a ideia está em calcular o quanto a mais o segundo feixe tem que andar em relação ao primeiro, para que essa interferência volte a ser totalmente construtiva, né? Então, se a gente olhar essa geometria da difração que a gente tem ali, o feixe 2 ele vai estar andando junto com o feixe 1 até esse ponto aqui, marcado por essa linha perpendicular à trajetória dos feixes, né? Aí ele vai andar de AB até AC,
a mais, né, que o primeiro feixe não vai estar andando. Então, basicamente, a lei de Bragg é dizer que o segundo feixe, ou seja, a distância percorrida a mais pelo segundo feixe, ou seja, AB mais BC, tem que ser igual ao número inteiro de comprimentos de onda. Né? Então, tá lá a nossa geometria de reflexão que a gente falou. Por semelhança de triângulos, né? A gente tem muita simetria aqui, temos duas retas paralelas, outras duas retas paralelas. A gente consegue mostrar que esse ângulo aqui, ele também é o mesmo ângulo de incidência, o ângulo θ. Então, a nossa conta basicamente é tentar descobrir quanto é AB mais BC. Bom, esse problema também é simétrico em relação aqui a esse eixo Y. Então, AB é igual a BC. Então, eu tenho que esse número inteiro de comprimentos de onda é, na verdade, 2 vezes AB. E agora, se eu conheço esse ângulo, esse triângulo é retângulo, eu sei que AB é igual a D seno θ. Logo, N lambda tem que ser 2D seno θ para que essa interferência seja construtiva. Qualquer outro θ, né? Agora, meu lambda e meu D são fixos, porque eu sei qual é a energia dessa radiação e eu sei qual é a distância interplanar, ou pelo menos a distância interplanar do meu cristal é fixa. Eu consigo ver que a minha difração só vai acontecer para um θ específico, para esse DHKL, considerando n igual a 1, né, para que eu tenha uma diferença de um comprimento de onda. Se eu tiver se eu quiser que essa diferença sejam 2 comprimentos de onda, aí eu vou ter um outro θ específico para isso. Eu volto a falar mais disso daqui a pouquinho. Bom, então, nessa geometria específica que a gente desenhou aqui, né, considerando que a lei de Bragg aqui está satisfeita, esse HKL ele está difratando. Mas a gente sabe, acabamos de ver, que o cristal ele possui vários outros HKL que muito provavelmente não estão difratando. Ou seja, na realidade, se a gente orientar aleatoriamente esse cristal em relação a esse feixe, eu vou ter vários HKL e pode ser que eu não tenha nenhum que esteja difratando. Pode ser que eu tenha um difratando para uma direção específica. Então, eu preciso experimentalmente ter algum jeito de me assegurar que eu vou ter a informação medida que eu quero, como eu tenho esse problema da posição do cristal influenciar muito no resultado do meu padrão de difração. Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Se eu agora pego um monocristal e oriento na face de cima aqui um certo plano HKL, ou seja, ele tem um certo DHKL atrelado a ele, se eu coloco um feixe e um detector exatamente nessa geometria de reflexão que a gente viu, então aqui eu tenho um ângulo θ, coloco esse detector com o mesmo ângulo θ, e eu incido esse raio-x e eu não meço nada no detector, eu sei que a hora que eu jogo isso tudo na minha equação de Bragg, lá na minha lei de Bragg, eu não estou no ângulo de Bragg para esse plano HKL. Então, se eu varrer esse cristal para diferentes ângulos, eu, para alguns ângulos, vou enxergar difração, ou seja, aqui eu estou na condição de Bragg, e para a grande maioria dos outros eu não vou ver nada. Né? Então, o meu padrão de difração desse monocristal vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Eu comecei a varrer esse espaço de ângulos, que na verdade a gente sempre plota como 2θ, porque se a gente pensar lá atrás, se a gente vê qual que é a diferença de trajetória entre o feixe incidente e o difratado, a gente vai ver que na realidade é 2θ. Ele mudou, né? A minha geometria da reflexão é θ de um lado e θ do outro, então 2θ no total. A gente vai ver que o primeiro pico corresponde a esse ângulo de Bragg para o HKL, né? No caso, 2 vezes esse ângulo, isso aqui a gente está plotando em 2θ, para n igual a 1, ou seja, para essa diferença de trajetória sendo um comprimento de onda inteiro. Agora, se eu for aumentando o ângulo, eventualmente eu vou chegar num segundo pico de difração, que é para o n igual a 2. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, eu vou deixar mais comum para vocês pensarem um pouco sobre isso, mas é muito comum a gente não pensar nesse segundo pico como sendo o ângulo de Bragg de HKL para n igual a 2. Isso começaria a gerar muita confusão.
Por quê? Se a gente substituir em qualquer uma daquelas equações de distância interplanar, a gente vai ver que a distância interplanar do plano 2H, 2K, 2L, que é paralelo ao plano HKL, ele vai ser sempre metade da distância interplanar de HKL. Então, na equação de Bragg aqui, tanto faz eu indexar esse pico aqui como sendo o θb de HKL para n igual a 2 ou o θb de 2H, 2K, 2L, ou seja, atribuir isso a um diferente plano atômico, mas com o n igual a 1. Isso tudo para dizer que, na prática, a gente acaba usando a equação de Bragg como lambda igual a 2D sendo θ, ao invés de usar esse n aqui, a gente acaba desconsiderando porque a gente atribui essas variações ao HKL e não ao n, tá? Vou deixar um pouco para vocês pensarem sobre isso. Bom, agora se eu pegar esse mesmo cristal, que aqui eu estava então falando de um monocristal numa orientação específica, e eu orientar ele numa direção diferente, agora eu estou orientando com um plano HKL diferente, paralelo à superfície aqui, a hora que eu faço essa mesma varredura, eu vou ver um outro pico aqui, que ele é associado a esse outro plano HKL, que ele tem um outro DHKL, então ele vai ter um ângulo de Bragg diferente associado a ele, né? De novo, se aqui é 2θ, aqui seria 2θ também. Bom, então o que é o método do Pó, que é o que a gente mais usa rotineiramente em ensaios de difração de raio-x de laboratório? Se eu quiser ter um padrão o mais completo possível do meu material, o jeito mais fácil de eu fazer essa determinação é eu pegar vários cristais do meu material, orientar eles de forma o mais aleatória possível, de forma que eu tenha pelo menos alguns deles com todos os planos HKL relevantes nessa geometria minha de reflexão, misturo todos eles, ou seja, eu tenho esse pó do meu material com essa aleatoriedade, de forma que a hora que eu faço o meu experimento de varrendo todos os ângulos possíveis, eu vou tirar um padrão que tenha todos os planos HKL dentro de um intervalo de ângulos aqui que seja que o meu difratômetro consiga determinar, tá? Esse não é o único método de difração de raio-x, eu tenho muitos estudos com difração de monocristais, mas esse daqui, rotineiramente em laboratório para identificação de fases, é o mais utilizado, tá? E esse método do pó, por mais que a gente pense nele como sendo um pó, se a gente pegar um metal policristalino, a gente pode também realizar esse exato mesmo procedimento. A única coisa desse material policristalino, que às vezes se aplica para o pó também, é que pode ser que essa orientação não seja aleatória. Aí eu perguntaria para vocês pensarem um pouco e responderem aqui, o que vocês acham que, se eu não tiver agora uma orientação aleatória aqui, o que isso vai influenciar nessa intensidade desses diferentes picos que eu tenho no meu padrão de difração? Ou seja, se o meu material policristalino tiver textura, o que vai acontecer com a intensidade desses picos, desses diferentes picos no meu padrão de difração de raio-x?